Receba agora a palavra de Deus. Olá pessoal, mais uma vez nós estaremos aí ministrando uma palavra abençoada ao seu coração. E eu não só espero, mas creio que Deus ele irá agir na sua vida poderosamente. Então, abra o seu coração para receber a palavra, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, hoje a palavra que Deus colocou ao meu coração está lá no livro de 2 Reis, segundo livro de Reis. O capítulo é o capítulo de número 5. Segundo livro de Reis, capítulo 5, que fala sobre Naamã. E Naamã, chefe do rei da Síria, capítulo 5, verso 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, com S minúsculo, porque era do capitão dele, referindo-se ao homem. E de muito respeito, porque por ele, o Senhor, agora com S maiúsculo, porque referindo-se a Deus, dera grande livramento aos sírios. Então Deus usou muito esse homem para que esse homem pudesse dar livramento ao seu povo. E por ele o Senhor dera grande livramento aos sírios. E era este varão, homem valoroso, porém leproso. Ele tinha muitas qualidades. Homem valoroso, de muito respeito, mas tinha um problema na vida dele. Ele era leproso. E até quem diga que no Velho Testamento a lepra era sinal de pecado. Então aqui nós vamos ver aqui mais na frente aqui, o porquê dessa lepra no Naamã. Então, aqui está escrito aqui, ele era um homem valoroso, porém leproso. Então, o verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram preso uma menina. E ficou a serviço da mulher de Naamã. Ele, na guerra, quando tinha uma guerra, e um exemplo, se o Brasil vencesse a França, ou o Brasil vencesse um país, trazendo para a atualidade, esse país, ele pegava o que eles chamavam de despojo, que eram pessoas, riquezas lá daquele país ou daquela cidade lá, pegavam para si. E o Naamã pegou essa menina e deixou lá a serviço da esposa dele. No verso 3 diz assim: E disse esta a sua senhora, a menina disse para a esposa do Naamã: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então essa menina chegou para a esposa de Naamã e falou: Olha, se o Naamã ir lá no profeta que tem na minha terra, o profeta vai curá-lo. Então o verso 4 diz assim: Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim falou a menina que era da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo, logo em chegando a ti esta carta, saiba que te enviarei a Naamã, meu servo, para que te restaure da sua lepra. Então, aqui eu chamo a sua atenção para esse ponto aqui, que também é importante. Quem foi que a menina disse que iria curá-lo, Naamã? Foi o profeta ou foi o rei? Então, primeiro nós temos que agir com entendimento. Ouvir o que Deus tem para falar com a gente. Olha só, Deus falou que seria o profeta a ferramenta de Deus para poder abençoar a vida do Naamã. E o que o Naamã tinha que procurar? O rei. Então nós temos que ouvir. Tem pessoas que elas são assim. Deus nem acabou de falar e a pessoa, não, já entendi. Vai lá e sai fazendo tudo errado. Então, ouça atentamente o que Deus tem a dizer para você. E aí você vai saber o que fazer. E vai fazer corretamente. Deus, ele gosta da coisa muito correta. Não adianta você querer sair fazendo de qualquer jeito, porque desse jeito Deus não abençoa. Deus abençoa aquele que vai com entendimento, vai com sabedoria, vai lá e vence a batalha da maneira que Deus estabeleceu. Lembra de Moisés? Moisés, primeiro Deus falou,
fira a rocha. Ele foi e feriu a rocha e saiu água. Depois Deus falou, fale a rocha. Ó, fale, palavras, fale a rocha. E Moisés foi e feriu a rocha de novo. Por conta disso, por conta de não ter ouvido a Deus direito, o Moisés não entrou na terra prometida. Então fica aí um alerta. Ouça atentamente a voz do Senhor. Amém? Então, aqui, para resumir a história, para nós não demorarmos muito, o Naamã foi lá, procurou o rei, e o rei se indignou. Porque o rei falou, eu sou Deus agora para curar? Porque a menina tinha dito que era o profeta, que iria ser um instrumento de Deus para poder abençoar a vida do Naamã e curá-lo. Mas o Naamã, todo lá afobado, foi lá e procurou o rei. E o rei se indignou, e até a ponto de surgir aí uma confusão, aí, uma guerra aí, por causa de uma bobeira, por causa que o Naamã não viu o negócio direito e já saiu querendo fazer um negócio de qualquer jeito. Então, no verso 9, veio, pois, Naamã com seus servos, com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Então, o que aconteceu? O Naamã, então, foi até a casa desse profeta chamado Eliseu, e quando ele chegou lá, o mensageiro deve ter ido lá e dito, olha, o homem que veio procurar o Senhor, ele já chegou. Porque quando o Naamã foi lá procurar o rei se indignou, o Eliseu ficou sabendo e disse para o Naamã ir até ele, até o profeta. E o Naamã de fato foi. E chegou lá, o Eliseu mandou o profeta, o mensageiro ir e dizer ao Naamã, olha Naamã, vá até o rio Jordão e se lave 7 vezes, a tua carne será, deixa eu ver aqui, e a tua carne te tornará e você vai ficar purificado. Então, o verso 11 diz assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então, o que aconteceu com Naamã? Ele recebeu uma palavra, porque ele tinha vindo muito de longe. Então, aqui, vamos analisar então. Você é Naamã. Então, você vem lá do outro continente e você vai esperando que o profeta vai te dar um tratamento bom, né? O profeta vai chegar, vai fazer uma oração lá, mas isso se torna até um erro, porque nós não podemos imaginar como é que Deus vai fazer a coisa. Você não pode chegar até a casa de Deus, olha, eu estou com esse problema, então eu estou com uma doença, então eu vou chegar lá, Deus vai fazer assim, ó, Deus vai curar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, quando não é nada daquilo que Deus vai fazer. Então, meu irmão, você não está na cabeça de Deus para você saber o que Deus vai falar com você. Não tente imaginar coisa, não maquine coisa, porque quem faz a obra é Deus. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. Deus, quando ele vai para a batalha, ele não vai sozinho e nem manda você ir sozinho. Porque ele sabe que você não tem capacidade e a guerra não é dele, a guerra é sua. Então, nunca vá sozinho para a batalha. Nunca haja sem a direção de Deus. E o Naamã, ele se indignou. Porque ele imaginava uma coisa e o profeta deu outro tratamento para ele, mandou ele se lavar no rio, que era o rio mais sujo de Israel. E ele foi indignado, dizendo que lá os rios de Damasco e Farpar eram rios muito mais limpos do que todo Israel. E eu não podia me lavar lá naquele rio. Então, aqui o verso 13 diz, então chegaram-se a ele seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Então, é importante nós termos pessoas assim que irão assim ser também usadas por Deus, pessoas sensíveis à voz de Deus, para naquele momento assim, até que a gente se indignar contra uma direção de Deus, ou que a gente assim não ouvir a voz de Deus assim direito, a pessoa chegar e ajustar a nossa visão. Olha, eles falaram para o Naamã,
Se ele tivesse pedido dinheiro, tivesse pedido, mandando você fazer outra coisa, você não faria? Então, o que custa você chegar lá, se banhar 7 vezes e você ficar purificado? E o Naamã, então, o verso 14 diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do Senhor, a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então, meu irmão, qual era o problema do Naamã? O Naamã, ele era muito soberbo. Não, eu não vou me lavar nesse rio não, porque lá em Damasco e Farpá tem água muito mais limpas, águas cristalinas, água isso, água aquilo, mas não foi essa a palavra de Deus. Na verdade, Deus queria quebrar esse orgulho do Naamã. Meu irmão, é um demônio, falando abertamente, é um demônio que tem agido na vida de muitas pessoas. O demônio do orgulho. Até o pastor da minha igreja, o pastor Rogério Postigo, ele conta o caso de um homem que tinha sido guru em um determinado local, que ele dizia que ele levitou sobre a água, fez isso, fez aquilo, que ele era o pai de santo de um monte de pessoa, e o homem, ele tinha um orgulho de ter sido guru, de ter sido lá, ferramenta do capeta lá, e ele tinha orgulho daquilo e falava com orgulho. E foi um dia que ele chegou para o pastor Rogério para contar a mesma história, que ele tinha sido guru, que ele tinha feito isso, feito aquilo, e Deus deu a direção para o pastor, e aí o pastor falou: olha, o seu problema é o orgulho. Você tem orgulho de ter sido um guru. Você devia ter vergonha, porque é vergonhoso, meu irmão, ser usado pelo capeta. Você ser usado para destruir uma família que tá lá vivendo feliz, e você vai lá e destrói a família. Você vai e mata uma pessoa, você faz trabalho e depois você fica sabendo que aquela pessoa morreu. Meu irmão, é uma coisa vergonhosa. E esse homem, ele tinha orgulho de ter sido guru. Então, o pastor teve a direção de Deus e o pastor falou: olha, o seu problema é o orgulho. Falou: deixa eu fazer uma oração por você. Botou a mão na cabeça do homem e o homem manifestou com um demônio violento, e esse demônio lá manifestou e pegou e deu uma mordida assim no braço do homem assim e cuspiu sangue. O pastor até conta que o filho dele estava lá do lado, né? E o filho dele se assustou. Mas, meu irmão, é um demônio que tem agido dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja, dentro de muitas famílias evangélicas. É o demônio do orgulho que tem agido. Então, lá em Provérbios 16, 18, diz assim. Provérbios 16, 18. Diz assim: a soberba, o orgulho, precede a ruína. Tá aqui. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. É aquela pessoa muito orgulhosa, né? Muito autossuficiente. Aquela pessoa que assim, surge uma situação: não, eu vou porque eu tenho capacidade, porque eu tenho dom, porque Deus me deu, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho cargo, porque... Meu irmão, se você ir na batalha, como eu já falei, Deus, ele não vai na batalha sozinho, e você também não pode ir sozinho. A batalha não é de Deus e você também não pode agir sozinho, porque a sua capacidade vem de Deus. Tem até um versículo que Deus chega a dizer assim: entremos juntamente em juízo. Você não vai sozinho para a batalha, e você também não vai querer: Deus, vai lá lutar por mim. A batalha é sua, meu irmão. É você que tem que bater de frente e falar: não, eu vou me levantar em nome de Jesus, e você vai com Deus e você toma posse da sua vitória. Então, tem até um versículo aqui em Provérbios que diz assim: não te estribes no teu próprio entendimento. Não fique firmado no seu próprio entendimento, na força do seu braço. Teve até um rei que ele disse assim, se eu me recordo muito bem, foi o rei Josafá, que ele disse assim: com eles está o braço da carne, mas conosco está o braço do Senhor. E era assim, uma guerra assim que aos olhos humanos não tinha como vencer. Então o rei, ele foi e falou, orou a Deus, e Deus deu a vitória. Então não deixe esse demônio ele agir na sua vida, o demônio do orgulho. Não deixe esse demônio agir na sua vida, amém? Porque esse demônio, ele tem cegado, ele tem até ceifado muitas vidas. E por que esse orgulho? Esse orgulho é um problema de coração. Aqui mesmo, no livro de Provérbios, capítulo de número 4, o verso é o de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Tem até um versículo que diz que Deus responde na alegria do coração. Então, se você tem um problema de coração,
você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E aqui também diz que do coração procedem as saídas da vida. Então, meu irmão, guarde o seu coração. Não deixe esse demônio entrar em sua vida. Se você tem que se desculpar com alguém, chegue-se nessa pessoa e diga, olha, eu errei com você, mas não deixe esse demônio te dominar. Se você sabe que numa situação você está errado, chegue-se diante de Deus e diga, olha, Deus, eu errei sim. Se tiver que se desculpar, a palavra diz, confessando as vossas culpas uns aos outros. Então, se há necessidade, se você pecou contra uma pessoa, chegue-se diante dessa pessoa e se desculpe. Diga, olha, eu pequei sim contra você, eu estava errado, eu falei aquilo que eu não devia ter dito. Então, chegue-se diante dessa pessoa e se conserte, porque aí você vai estar quebrando esse orgulho, você vai estar limpando o seu coração. Se conserte também com Deus, para que o seu coração possa estar limpo para com Deus, para com os outros, e aí para que Deus possa abençoar a sua vida. A palavra ainda chega a dizer que você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e você não pode servir a Mamon. Lá no contexto, Jesus dizia sobre o Deus da riqueza. Mas você também, colocando nesse contexto que nós estamos aqui falando hoje, você não pode ter no seu coração Deus e orgulho. Não andam junto ódio e amor. Onde há o ódio, o amor sai. Então, se você quer ter o amor de Deus dentro do seu coração, tire o orgulho, tire o impedimento, que aí Deus vai poder agir na sua vida. Amém?